10 ideias de renda extra pra você fazer até o Natal. Olá, seja muito bem-vindo. E se você não é por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Maria Alves. Então, gente, hoje eu quero falar sobre algumas ideias, tá? Que aí você pega, se inspira, pode pensar em outras coisas além disso, assim. Mas o que que eu pensei? Estamos ali quase em novembro, portas para o Natal, tá? E muitas vezes, né, a gente tem muitas contas nessa época do ano, você quer dar aquele presentinho pra seus parentes, pra seus amigos, ter mais IPVA, IPTU, IP de todas as coisas. Se você tem filho aí depois, início do ano, tem muitas contas, assim, de uniforme, mochila e material escolar e tudo, você quer tirar umas fériasinhas, né, gente? Enfim, tem muitas coisas, tá? Então eu vou falando aqui ideias que eu tive, que são coisas que você pode fazer, dependendo, claro, das suas possibilidades de tempo, de recursos, o que você tem ou não. Então você vai vendo aquilo que mais se encaixa com você, ou até outras ideias baseadas nessas coisas que eu vou falar, tá? Então a primeira coisa, gente, é o próprio fazer hora extra dentro do seu próprio trabalho, tá? Então você pode ver, digamos, sei lá, você tem um salário de R$ 2.000 e cada hora, ou R$ 3.000, sei lá, cada hora extra ali, você sabe que você tira 3.000 líquido ou 2.000, enfim, se você conseguir fazer uma hora a mais por dia, ou tantas horas uma vez por semana, enfim, você pegar ali um dia, ou pegar alguns dias, e fazer isso de vez em quando até o fim do ano, digamos que o total do que tu conseguiu fazer deu R$ 1.000, deu R$ 2.000. Dependendo de onde você trabalha, aumenta muito a demanda no fim do ano. Por exemplo, em loja, né? Loja de decoração, loja dessa de conveniência, essas coisinhas assim. Ou mercado mesmo, restaurante também, salão de festas, coisas do tipo. E digamos que eles precisam de pessoas no fim de semana, no sábado e domingo, então é uma ótima oportunidade pra ganhar ali 50% ou 100% até na hora extra, sabe? Então, você pode fazer isso, né, como primeira opção e conseguir um bom dinheiro e pegar todo esse dinheiro pra cumprir essa meta aí que você quer, ou pagar as contas, pagar dívida, viajar, enfim. A segunda coisa que eu pensei foi em relação à comida. Se você tem um pouquinho de tempo e habilidades culinárias, você pode fazer aí brigadeiro, bolinho de pote, pudim, quindim, é, bolo mesmo, desses simples para café da tarde, pão, enfim, você pode, né, fazer salgados para festas, para encomenda, brownie, né, enfim, vender no seu trabalho, vender de porta em porta, depende da sua disponibilidade, tá? A terceira ideia de renda extra que eu tive tem a ver com isso, e você não precisa nem saber cozinhar e nem tirar este tempo para fazer aí a comida, que é vender coisas já prontas, tá? Eu vou dar um exemplo no meu trabalho, tem uma pessoa que na quinta-feira ela posta ali, ela tá comprando quindim, uma caixa de quindim com acho que é 6 quindins de uma pessoa, e ela vende essa caixa fechada, e ela geralmente leva uma ou duas a mais pra vender cada quindim, que aí ela ganha um pouquinho mais ali quando vende no unitário. E tem pessoas que compram, tipo, 4 caixas com ela, sabe? Ela ganha muito dinheiro ali. Ela compra essas caixas dessa pessoa e só leva, sabe? Ela tem o trabalho de comprar da pessoa, né? Toda semana ela compra várias caixas, e depois leva aquele dia, e é só uma vez por semana, ou seja, ela não tem o trabalho de cozinhar, ela não tem o trabalho de fazer nada, ela só vai lá, chega e vende, tá? Então você pode fazer isso, comprar paçoquinha, comprar a trufa de outra pessoa, comprar, né, o quindim, enfim, e revender, tá? Pode fazer isso no seu trabalho, se não permitem, pode fazer em outro lugar, né? Eu também tenho uma pessoa que aí nesse caso ele cozinha até, mas digamos, ele já está pensando em passar pra alguém revender, ele faz pão, e ele tem um lugar no sinal mesmo, no semáforo, e ele vende, e ele já tem clientes fixos que chegam lá naquele horário, aproveita que o sinalzinho tá vermelho ou encosta no lugarzinho, e ele tem muitos clientes fixos, assim, ele dá ali o pão e às vezes a pessoa manda o pix depois, sabe? Então, é uma possibilidade, e ele já tá pensando em revender. Aí ele só vai ter o trabalho de fazer o pão e dá pra essa pessoa revender, ele não vai mais nem ter que ir lá nesse... E é na sinaleira mesmo, tá, gente? É na rua que ele vende. E alguns outros lugares, mercado, enfim. Então, essa é a terceira opção. A terceira opção que é comprar algo já pronto, né? Tipo assim, paçoquinha, quindim, como eu falei, trufa, e revender em algum lugar estratégico. A quarta dica tem a ver com alguma coisa de delivery que você possa fazer. Se você tem uma bicicleta, uma moto, um carro, um furgãozinho, um carrinho maior, né? Dependendo, você pode fazer um delivery de comida, um delivery de entrega, né? De encomendas, essas coisas. Eu tenho visto muita gente, tá? Quando eu compro Shopee, essas coisas, muita gente vindo de casal no carro, onde tem a pessoa que dirige e a pessoa que entrega, sabe? Isso é muito interessante. Então, depende do que você tem aí na sua mão. Se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem uma bicicleta, né? Vai do que você tiver também, a disponibilidade de tempo, né? Enfim, de horário, de como que é o seu bairro, a sua cidade. Então, é uma coisa pra se fazer, né? Até porque não é uma coisa que vai ser pra sempre. Pode realmente ser uma rendinha extra ali pra levantar um dinheiro rápido até o fim do ano. Você pode colocar umas metas e depois só desfrutar ali em dezembro, né? O próprio, no veraneio, uma coisa que acontece muito. Eu não sei como é que tá, sinceramente, hoje em dia, mas era muito comum, tá? Muita gente fazia isso aqui no Rio Grande do Sul. Até em Santa Catarina também, muita gente tem 3 meses, 4 meses de verão, de calor. Então a pessoa pegava e ia pra praia vender de tudo, de tudo, gente. Ou comida no meio da praia, ou tinha uma barraquinha, montava alguma coisinha, montava uma barraquinha de churrasquinho, de picolé, de qualquer coisa, tá? E trabalhava ali os 4 meses, 3 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. E depois vivia o resto do ano
tranquilo, sem trabalhar. Ou, né, às vezes tinha alguma. Já teve uma vez também que eu conheci uma pessoa que tinha, tipo, uma coisinha, tipo, colar algumas coisas assim. E aí nas férias fechava, ou deixava alguém, eu não me lembro, eu acho que fechava. Ia pra uma das praias e depois voltava o resto do ano e vendia alguma outra coisa que cabia mais pro inverno, sabe? Então, dá pra fazer isso, literalmente, e levantar uma boa grana que dá pra sustentar o resto do ano. E aí fazendo depois alguma outra coisinha ao longo do ano, caso você esteja desempregado, ou caso você esteja pensando em mudar, né? Pega suas férias, vende aí alguma coisa na praia e junta essa grana, levanta e alavanca teu negócio, começa teu negócio, né? Talvez vá ter a reserva de emergência pra conseguir sair do trabalho, que você não tá mais gostando, enfim, tá? Eu acho que eu tô na sexta dica. Outra, parecida com delivery, fazer Uber, ou, né, tipo, 99, essas coisas assim. Aí é um pouco mais complicado, porque você depende de ter carro, essa coisa. Então, se essa for uma possibilidade, se você tem como fazer, é uma ótima oportunidade, principalmente dependendo da cidade. Se for uma região mais turística, agora, por exemplo, né? A gente vai falar da realidade aqui pra mim, tá? Que é do Rio Grande do Sul. Em novembro começa o Natal, acho que até em outubro, novembro. É em novembro, se eu não me engano, começa o Natal Luz, tá? Eu tinha amigos que muitas vezes pegava e fazia direto nessa época do ano pra Gramado. Então fazia, tipo, traslado, sabe, do aeroporto pra Gramado e essas coisas. Então, se isso é uma realidade aí na sua região, uma cidade talvez de praia, talvez de, né, que é uma possibilidade, você pode também ir pra, né, às vezes a pessoa pegava e ia ali, fazia coisas, o blá blá blá, né, car, coisa e tal, que são umas coisas um pouquinho mais longe, mas o próprio dentro da cidade, né, fazer um extra, se isso for uma possibilidade pra você, vale muito a pena. A sétima dica, dar aula particular. Se você tem alguma matéria que você gosta, que você domina, português, matemática, né, principalmente essas duas, assim, eu acredito. Enfim, qualquer matéria que você vai bem, ou dependendo do ano, tem anos de retenção, tipo terceiro ano, quinto ano, não, quer dizer, depende da região que você mora. Mas tem anos que reprova, né, enfim. E às vezes as pessoas estão desesperadas, porque fim de ano é bem época de provas finais de último trimestre, bem essa época mesmo de novembro, sabe? Época que as pessoas estão enlouquecidas, que a pessoa vai prestar vestibular e às vezes não consegue entender alguma matéria. Se você é bom nisso, se você tem alguma facilidade em alguma matéria, principalmente essas mais que precisa, que cai muito. Redação, você é bom em redação, você sabe fazer. Então, gente, vale muito a pena. Você cobra por hora, você pode fazer um pacote, tipo assim, pra não perder o seu tempo e a pessoa também não, né? Se for possível presencial, é muito melhor, né? E aí você consegue cobrar um pouquinho mais caro por ter aquela exclusividade da aula presencial, mas você consegue cobrar por hora e às vezes fazer pacotes de 2 horas. E ao invés de fazer toda semana, faz por quinzena, a não ser que a pessoa te contrate, realmente, né, mais tenha condições. E você consegue ali levantar um bom dinheiro. Outra coisa que eu ainda não falei que é a questão de casa. Você pode fazer diárias, faxina mesmo, você pode fazer meias diárias. Isso está se tornando bastante comum. Que aí você consegue cobrar. Você cobra mais barato, você consegue fazer bastante coisa, você consegue fazer 2 casas. Ou digamos que você trabalha, sei lá, num shopping. E aí você trabalha das 2 da tarde às 10 da noite. Você consegue fazer uma vez por semana que seja, gente. Você faz uma meia diária ali cobrando R$ 120. 20 do transporte e R$ 100 da diária. Eu tô falando dos preços como é na minha região, tá? Você consegue ali trabalhar. Ah, Maria, mas eu fico extremamente cansada, gente. Mas vai ser uma vez por semana. E você vai conseguir R$ 100 ali. No fim do mês você vai ter 400 a mais, sabe? E você vai continuar tendo aquele seu dia de descanso, mas que seja escala 6 por 1. Ou, sei lá, você pega 2 dias. Ou pega. Né, é ruim, sinceramente, eu acho pior ainda pegar o seu dia de folga pra fazer isso o dia inteiro. Mas, sei lá, sabe? É só por um tempo que você tá levantando essa grana e depois você vai poder desfrutar, entendeu? E também, seguindo essa vibe da casa. Né? Ou como um personal organizer, sabe? Se você é bom nisso. Tem muita gente que às vezes precisa, sabe? Às vezes nem quer tanto uma pessoa pra limpar, mas quer um personal organizer. Geralmente a pessoa também faz por pacote, né? Por hora, enfim. Se você é bom nisso, né? Você pode também, é uma ótima oportunidade. Você pode também fazer, tipo, pequenos reparos. Você entende, tipo, como furar uma parede sem estragar encanamento. Você consegue colocar quadros, pendurar quadros, fazer leves consertos, alguma coisinha de eletricidade, alguma coisinha de manutenção, né? Você é bom nisso, então você pode ser um marido de aluguel, né? Você pode fazer esse tipo de coisa, assim, pra... Gente, eu sou uma que eu vivo contratando marido de aluguel. Eu moro sozinha, então às vezes eu preciso de coisas até básicas, assim como eu falei, sabe? E tem coisas que eu realmente, tipo, eu fico naquelas, tá? Eu prefiro contratar alguém ou me arriscar a fazer, demorar, talvez entregar. Sinceramente, tem coisas que eu prefiro contratar pessoas, sabe? E, e tem muitas pessoas assim como eu, que são zero à esquerda pra algumas coisas. E às vezes prefere contratar, porque às vezes é menos trabalho nisso. Então eu acabo abrindo mão em outras coisas pra poder fazer isso, sabe? Então se você é bom nessas coisas, pequenos reparinhos, gente, não tô falando de ser um pedreiro, de ser um empreiteiro, um engenheiro. Não, nada disso. Às vezes coisinhas pequenas mesmo. O que você sabe fazer, sabe? Ou outra coisa também de casa que eu tive, pensei agora, marmitas tem se tornado muito comum. Você fazer marmitas e vender as marmitas congeladas ou coisas assim tem se tornado uma febre aqui, né? Tem empresas dedicadas só a isso, tanto na questão fitness quanto na questão normal, sabe? Tem se tornado muito comum. Ou até salgados congelados também, sabe? Tipo esses de festa, assim, só que congelados. Então, tem. Tipo assim, tem gente às vezes que contrata. Isso é uma coisa, eu tenho uma amiga que tava querendo fazer isso. Eu acho que ela chegou a trabalhar com isso, assim, de ir.
para cozinhar para a pessoa para a semana e guardar as comidas nos potes, assim, literalmente. Assim, não era nem como personal organizer, nem como marido de aluguel e nem como faxina. Era pra cozinhar, sabe? Era pra, tipo, cozinhar assim pra semana. Às vezes a pessoa não pode, é uma pessoa idosa, então é algo que vale a pena e você consegue levantar um dinheiro rápido, sabe? Porque você consegue, se você vender as marmitas já prontas, ganhar no serviço e no produto. Se você vai para o lugar, você ganha ali na hora, como se fosse uma diarista mesmo, só que pra essa área sem limpar a casa. Enfim, porque são duas coisas diferentes, né, gente? São três coisas, na verdade, a organização, a limpeza e a comida. E a outra coisa, se você é bom com essa área de beleza, tá? Nessa época de fim de ano, gente, é quando mais, assim, as mulheres precisam, tipo, tem muitas festas, muitos eventos, muitos aniversários, formatura, isso e aquilo outro, pra fazer questão de maquiagem. Se você é bom nessa questão, design de sobrancelha, maquiagem, cílios, às vezes a unha, fazer coisas no cabelo, tipo, pintar, etc. Você pode realmente ganhar muito dinheiro. Nesse fim de ano, gente, eu tenho uma amiga que é nail designer. Ela simplesmente, em novembro, ela fecha a agenda de dezembro, sabe? É algo surreal. Então, é o mês que ela mais trabalha que ela ganha pelo ano todo, assim. Então, se você é bom nessas coisas, você pode também levantar um dinheiro rápido fazendo essas horas extras ali nessa área da beleza e talvez às vezes só no sábado, né? Se você não tem condições de trabalhar outros dias, é uma possibilidade muito boa, tá? E agora eu acabei de lembrar dessa questão que eu falei do marido de aluguel, gente, tipo, é uma época também que muita gente tá. Eu tô falando que, pra minha realidade, lembre-se disso. Muita gente pinta a casa quando chega o verão. E é uma coisa que você pode fazer, sabe? Tipo, que eu tava falando de pintar o cabelo, né? Pintar a casa. Você pode se oferecer pra essas coisas, sabe? E o próprio passear com o cachorro, ou até fazer a sua casa de hotel ou de creche. Porque muita gente às vezes viaja por um fim de semana, por uma semana. Se você é boa com animais, essas coisas assim, você pode também, né? Eu já tô dando dica bônus, acho que na 12ª, né? Você pode ficar, sabe, com esses bichinhos, cuidando dos bichinhos. E enquanto as pessoas viajam, né, durante essa alta temporada, é uma possibilidade, né? Se você nunca fez, comece a experimentar talvez com conhecidos, etc. Mas você também pode fazer. É uma ótima maneira de você conseguir levantar um dinheiro nessas férias, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você prospere muito e chegue lá no Natal com um rico dinheirinho, tá? Conseguindo pagar todas as contas, conseguindo entrar no início do ano sem aquele desespero, né? Que geralmente fala o desespero de início de ano. Tá todo mundo liso e coisa e tal, que você entre rico, sabe? Você entre feliz. Quando eu falo rico, gente, eu não tô falando assim, ai, eu ostentando, mas eu tô falando assim, ó, com paz de espírito, sem nenhuma dívida, sem nenhum desespero, sem aquela ansiedade de, meu Deus, como eu vou pagar as contas, como eu vou comer, como eu vou pagar pra continuar morando aqui, não ser despejado, sabe? Se você tiver essa paz, gente, você já conquistou, assim, muito mais do que... Conquistou o que você precisa, sabe? E muito mais, talvez, do que muitas pessoas ali, talvez a maioria das pessoas ao seu redor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Daí outra ideia nos comentários do que você poderia fazer, coisas que você gosta, coisas que você tem habilidade, que você pode fazer pra levantar até o Natal. Até o próximo vídeo. Tchau!